Você já se perguntou como o mal entrou no coração humano? Como algo tão sombrio pode nascer dentro de nós? Criaturas feitas à imagem de Deus. Onde começa o desvio? Será que é em um pensamento não confessado, em um sentimento de inveja não tratado, em um coração ferido que se recusa a perdoar? Desjo Eden. O homem conheceu o bem, mas foi logo após sua queda que o mal mostrou seu rosto, não como uma força distante, mas como uma escolha íntima, pessoal, mortal. Na história de Caim e Abel, vemos o exato momento em que o mal deixou de ser uma possibilidade e se tornou ação. Essa é uma pergunta que atravessa gerações. E talvez hoje ela esteja batendo à porta do seu coração. Como alguém pode tirar a vida do próprio irmão? Essa é uma pergunta que ecoa através dos séculos. Como o amor que deveria unir dois irmãos pode se transformar em ódio mortal. Como o sangue do mesmo sangue se torna motivo de rivalidade, inveja e tragédia. No campo onde deveriam crescer juntos, lado a lado, floresceu um sentimento sombrio, um coração endurecido, inflamado pela comparação, ferido pela rejeição. Inflamou-se contra aquele que não era seu inimigo, mas seu irmão. O que aconteceu no coração de Caim? Que voz ele decidiu ouvir? Que pensamentos alimentou em silêncio até que o impensável se tornasse possível? É o retrato de um abismo que começa pequeno e termina em destruição. E infelizmente, essa história não morreu com Caim. Ela ainda se repete nas famílias, nas amizades, nos relacionamentos quebrados pelo orgulho e pela falta de perdão. Como alguém pode tirar a vida do próprio irmão? Talvez a pergunta mais dolorosa seja: quantas vezes ainda faremos isso? Com palavras, atitudes ou com o desprezo? Hoje, vamos mergulhar na história que marcou a primeira grande tragédia da humanidade. Uma tragédia não causada por catástrofes naturais, mas por algo ainda mais profundo e assustador: a escuridão do coração humano. Foi o primeiro registro de sangue derramado pelas mãos de um irmão. O momento em que o amor deu lugar ao ciúme e a devoção se transformou em inveja. Nesta história, vemos como a escolha entre obedecer ou resistir à voz de Deus pode definir destinos. Vamos revisitar o campo onde dois irmãos ofereceram seus sacrifícios, um com sinceridade e fé, o outro com aparência, mas sem entrega. E foi ali, diante do altar, que começou uma guerra silenciosa. Não de espadas, mas de sentimentos. Caim e Abel. Dois filhos do mesmo ventre. Dois caminhos diferentes. Hoje, você vai sentir o peso dessa narrativa, entender a profundidade dessa dor e talvez enxergar reflexos dela em nossa própria realidade. Prepare-se. Essa não é apenas uma história antiga, é uma revelação do que somos capazes. Lunge Today, um relato que começa com adoração e termina com sangue no chão. Esta é a história de Caim e Abel. Adão e Eva, expulsos do Éden, começaram uma nova vida fora do paraíso. E ali Eva deu à luz seu primeiro filho, Caim. Logo depois, nasceu Abel, dois irmãos destino, duas formas de se aproximar de Deus. Caim era agricultor, homem da terra. Abel era pastor de ovelhas, homem do campo e dos rebanhos. Chega o momento da adoração. Ambos decidem oferecer algo a Deus. Caim traz frutos da terra, Abel as primícias de seu rebanho e a gordura das ovelhas. E Censis olha com favor para a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. Por quê? Não era o que se dava, mas como se dava. Abel ofertou com fé e coração sincero. Caim, com formalidade e aparência. O coração de Caim se fecha,
ele se ira, seu rosto se transtorna. E Deus, como um pai amoroso, o adverte: Caim, por que estás irado? Se procederes bem, não serás aceito. O pecado está à porta, a ti cabe dominá-lo. Mas Caim não ouve, a inveja cresceu, a rejeição se tornou ódio, e o ódio virou intenção. Caim chama Abel para o campo. Talvez momento de conversa entre irmãos. Mas o que Abel não sabia é que aquele seria o último campo que pisaria em vida. Ali, longe dos olhos do mundo, Caim se levanta contra seu irmão e o mata. A terra que antes lhe dava frutos agora está manchada de sangue. Silêncio, o mundo muda. A inocência termina então. Deus fala: Caim, onde está Abel, teu irmão? Caim responde com frieza: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. Mas Deus sabia. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E ali o julgamento começa. Deus declara: Caim, maldito és da terra. A terra já não lhe dará força. Ele será fugitivo e errante, sem descanso, sem paz. Caim sente o peso, mas não se arrepende. Seu coração continua endurecido e ele clama: é maior o meu castigo do que posso suportar. Ainda assim, Deus coloca um sinal em Caim, para que ninguém o mate, mesmo no juízo. A misericórdia. Essa não é apenas a história do primeiro assassinato. É a história do primeiro coração que se afastou. A história de um homem que teve todas as chances, mas escolheu o pior caminho. Caim representa a religião sem coração. Abel, a fé sincera que agrada a Deus. Quantas vezes o pecado bate à nossa porta? Quantas vezes Deus nos adverte, mas escolhemos ignorar? Hoje, ainda vemos Caíns e Abéis, corações cheios de inveja e outros cheios de fé. O sangue de Abel foi derramado, mas um dia outro sangue seria derramado. O sangue de Jesus. E esse sangue não clama por vingança, clama por perdão. Se Caim tivesse se arrependido, Deus o teria perdoado. E com você também pode ser assim. O que essa história diz ao seu coração hoje? Será que você tem dado ofertas vazias a Deus? Será que há alguém que você precisa perdoar antes que o ódio cresça? A voz de Deus ainda chama, ainda adverte, ainda oferece o caminho da vida. Não escolha ser Caim. Escolha ser como Abel. E se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.